Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! É o seguinte, Zezé, o minério de ferro é extraído da terra, depois ele é aquecido num forno, junto com o carvão e o mármore. Aí o ferro sai derretido, junto com o carbono dissolvido. Ah, esse é o ferro gusa, não é? Isso, só que o ferro gusa, apesar de duro, ele é muito quebradiço. Para ele ficar mais resistente, tem que diminuir a quantidade de carbono. E eles fazem isso injetando oxigênio no ferro derretido, justamente para queimar o excesso de carbono. E controlando o volume de oxigênio injetado, o aço fica com mais ou menos carbono. Isso é muito importante, porque... Ah, porque as propriedades do aço dependem da quantidade de carbono que está dissolvida no minério de ferro, né? Tá, isso eu já entendi, né? Como é que se produz o aço a partir do minério de ferro. Agora, o que eu queria saber é como é que se transforma a sucata de ferro em aço. Não é só você não. Você também quer saber como é que o ferro velho vira aço, não é mesmo? Pois aprendi tudo isso naquela visita que eu fiz na siderúrgica junto com o Rodrigo. Então agora eu vou explicar pra Zezé e pra você como se obtém aço a partir da sucata. Nessa teleaula você vai ver o que é aço inoxidável, porque o aço inoxidável não enferruja, e vai aprender o que é uma substância simples. Tudo pronto? E você, Zezé? Ah, eu sou todo ouvidos. Bem, como você deve se lembrar, eu estava lá naquela fábrica de aço. A gente estava conversando pela fábrica quando uma dúvida surgiu na minha cabeça. Um momentinho só. O Rodrigo me disse que normalmente tudo que a gente chama de ferro é aço. E lá no depósito eu reparei que tem aço que enferruja inteirinho e tem aço que praticamente não enferruja. Por que isso acontece? Essa é uma boa pergunta e mostra que você é um bom observador. E você? Você já reparou que ao seu redor tem objetos de aço que não enferrujam e objetos de aço que enferrujam com muita facilidade? Pense agora num objeto que enferruja com facilidade e outro que a ferrugem nem chega perto. O aço usado nas construções, que as pessoas chamam de ferro de construção, enferruja com a maior facilidade. Já os talheres não. O portão de ferro também enferruja brincando. Agora, os instrumentos usados pelos dentistas não enferrujam nem em sonho. São muitos objetos de aço que enferrujam. Cano de ferro, lataria de automóvel, lata velha e por aí afora. Objetos de aço que não enferrujam são os prateados. Colheres, garfos, tesouras, chave de fenda, instrumentos médicos e muitos outros. Isso, na verdade, prova que existem muitos tipos de aço e cada um com uma propriedade típica. Mas como é que se consegue fazer aços tão diferentes? Isso a gente consegue com as misturas dos metais. Às vezes, as quantidades misturadas são tão pequenas que não dá para acreditar que vai causar algum efeito. E o efeito é extraordinário. Opa, essa eu não entendi. Não é a quantidade de carbono que influi nas propriedades dos vários tipos de aço? Foi isso que eu perguntei. E o engenheiro me explicou que não é só o carbono, não. Os metais que estão misturados também influenciam bastante nas propriedades dos aços. O crômio, por exemplo, ele é muito utilizado na fabricação do aço, principalmente do aço inoxidável. Inoxidável? Inoxidável. Não oxidável, que não enferruja. Quer dizer então que o aço inoxidável é o aço que não enferruja? Exatamente. Agora me diz uma coisa, Zé. Você acha que o ímã puxa o aço inoxidável? Ué, se o aço é feito de ferro, deve puxar, né? Eu também achava, mas não é bem assim. Nada melhor que uma experiência para comprovar. A gente tem aqui um ímã. Um objeto de ferro fundido. E dois objetos de aço inoxidável. Mas são dois tipos diferentes de aço inoxidável. Agora veja. O ímã atrai o objeto de ferro fundido. Já com os objetos de aço inoxidável, veja o que acontece. Esse também é atraído. Olha.
Agora, esse outro não é atraído. Nesse caso, o ímã não puxa porque este objeto tem muito crômio, que é um metal que não é atraído pelo ímã. Muito bem. Eu já contei que os metais que estão misturados no ferro também influem nas propriedades do aço. Que o aço inoxidável não enferruja. E que quando o aço tem muito crômio, ele não é atraído pelo ímã. Embora exista aço inoxidável que é atraído pelo ímã. Ai, conta mais que eu tô curiosa. Ô, Clóvis, lembra daquele aço que não foi carregado e você perguntou por quê? Então, aquele aço é rico em crômio e por isso vale muito mais que o aço comum. Ah, lembro, um aço bonito que até brilha. É isso mesmo. Você bate o olho e reconhece. E ele tem uma grande vantagem. Ele não enferruja. E vocês sabem por que ele não enferruja? E você? Sabe por que o aço inoxidável não enferruja? Preste atenção que eu vou contar por que o aço inoxidável não enferruja. O aço inoxidável não enferruja porque quando o metal entra em contato com o ar, o crômio se liga rapidamente com o oxigênio. Aí se forma um composto chamado óxido de crômio. Esse composto é muito duro e gruda fortemente no resto do metal. Peraí, eu acho que já entendi. É como se esse óxido de crômio formasse uma película protetora ao redor do objeto. Na verdade é uma casquinha dura que fica em cima do metal, protegendo ele. Mas é bem diferente da casquinha que se forma em cima do ferro comum. No aço comum, é o próprio ferro que se liga com o oxigênio do ar, principalmente quando está tudo molhado. Aí, o composto que se forma é esfarelento, a nossa velha e conhecida ferrugem. Tem uma coisa que eu ainda não entendi. Se o óxido de crômio forma uma casquinha em cima do metal, por que o aço inoxidável é tão brilhante? É simples. Porque essa casquinha que se forma em cima do metal, de óxido de crômio, é transparente, como o vidro. Só que muito dura, muito difícil de quebrar. Ah, quer dizer então que todo o crômio que é misturado com o ferro e o carbono fica na superfície do objeto? Na hora de perguntar, esses dois não brincam em serviço. Mas para responder essa pergunta, eu vou precisar de uma mãozinha. Bom, para responder essa pergunta, é bom lembrar como estão estruturadas as partículas de ferro. Você se lembra? No estado sólido, as partículas de ferro estão bem juntinhas, mais ou menos como uma pilha de laranjas. Muito bem. No aço inoxidável, as partículas de crômio ocupam o lugar de algumas partículas de ferro. É como se misturássemos laranjas e maçãs de tamanhos parecidos. Se a gente pudesse ver esse fenômeno, seria mais ou menos assim. Veja, é como se algumas maçãs ocupassem o lugar de algumas laranjas. E o carbono? Onde é que ele entra nessa estrutura? Bom, o carbono é diferente. Por ser uma partícula menor, ele se encaixa nos pequenos vãos que ficam entre as partículas de ferro e crômio. É como se a gente colocasse bolinhas de gude no meio das laranjas e das maçãs. Quer dizer então que as partículas de crômio ocupam o lugar das partículas de ferro. E as partículas de carbono, que são menorzinhas, ficam nos buracos que se formam entre as partículas de ferro e as partículas de crômio. É isso? Perfeito! Ah, e tem uma outra coisa muito importante sobre essas partículas. As partículas de ferro, elas têm o mesmo tamanho e a mesma massa. Seguindo o nosso exemplo, é como se tivéssemos todas as laranjas com a mesmíssima massa e tamanho. A mesma coisa acontece com as partículas de crômio, ou seja, todas as maçãs do nosso exemplo teriam que ter o mesmo tamanho e a mesma massa. E é claro que as bolinhas de gude, quer dizer, as partículas de carbono, também têm todas tamanho e massa iguais. Mas uma partícula de crômio tem o mesmo tamanho e massa que uma partícula de ferro? Não, cada um tem suas partículas próprias. E nesse caso, o tamanho não é documento. Às vezes a partícula é menor e tem massa maior, ou vice-versa. A partícula é maior e tem massa menor. Mas também tem aquelas que são grandes e pesadas, não tem? E também tem as pequenas e leves. Tudo depende da substância em questão. Ah, e por falar em substância, com essa história de partículas, eu aprendi o que é uma substância simples. Substância simples é aquela que é formada por partículas que têm todas o mesmo tamanho e a mesma massa.
O ferro, o crômio e o carbono são exemplos de substâncias simples. Ah, eu queria mesmo era ver essas tais partículas no microscópio. Mas não dá para ver pelo microscópio. Não. Você pode imaginar o quão pequenas são essas partículas? Dá para ter uma ideia de quantas partículas tem na ponta de um simples lápis? Oi, quantas partículas de carbono tem na ponta desse lápis? Olha bem aí. Não tenho a menor ideia. Umas 1000. Eu acho que alguns milhões de partículas. Não dá pra ter certeza de quantas partículas tem. Alguns milhões. Vixe, Maria, eu já não sei não. Quantas tem? Uma? Prepare-se para levar um susto. Para contar quantas partículas de carbono que existe numa simples ponta de um lápis, é necessário mais ou menos umas 100 vezes a população da Terra. E toda essa gente contando todos os dias, 8 horas por dia, sem direito nem a domingo nem a feriado. Isso pelo menos por uns 60 anos. Dá para imaginar? Tá, você falou, contou um montão de coisa aí, mas você ainda não me contou como é que se obtém o aço a partir da sucata. Mas é justamente isso que eu vou contar agora. O engenheiro me explicou tudinho. Geralmente, todo o aço que é vendido para o depósito do sucata está enferrujado. Quer dizer, não é aço inoxidável. E a quantidade de crômio é baixa. Toda essa sucata é colocada no forno e derretida. E a ferrugem? A ferrugem derrete junto com o ferro. Falando nisso, se a ferrugem derrete junto com o ferro, o que a gente pode dizer do ponto de fusão da ferrugem? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se a ferrugem derrete junto com o ferro, quer dizer então que seu ponto de fusão é mais ou menos parecido com o do ferro. É isso. O ponto de fusão do óxido de ferro, ou ferrugem, é parecido com o ponto de fusão do ferro. Algumas substâncias não derretem junto com o ferro e são retiradas. Já o crômio, o carbono e outros metais que estão misturados ao aço ficam dissolvidos no ferro líquido. Ah, já sei. Aí é só esperar esfriar e o aço está pronto. De jeito nenhum. Essa resposta eu sei. Para fabricar o aço com as propriedades desejadas, a gente precisa saber quais os metais que estão dissolvidos nele. Por isso é que precisa fazer uma análise do ferro fundido. Quando a gente quer saber o que tem dentro de uma substância e quanto tem, é preciso fazer uma análise. No caso do ferro fundido, é a análise que vai dizer quanto tem de ferro, de carbono, de crômio e de outros metais. Sabendo isso, é só colocar substâncias de acordo com o tipo de aço desejado. Pois então, depois de fazer esse acerto, de colocar as substâncias, aí sim, o ferro é resfriado e vira aço. Então essa sucata vira aço novinho. Novinho? É novinho mesmo. O aço produzido a partir da sucata é igualzinho ao aço produzido a partir do minério de ferro. Promessa feita, promessa cumprida. Agora você já sabe como se obtém aço a partir da sucata de ferro. E para não esquecer nadinha, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que existem muitos tipos de aço e que uns enferrujam, outros não. Viu também que o aço que não enferruja é chamado de aço inoxidável e que ele não enferruja por causa da casquinha que se forma sobre o metal, resultado da reação do crômio do metal com o oxigênio do ar. Você verificou ainda como é a estrutura de uma liga de aço inoxidável e ficou sabendo que as partículas de uma substância simples têm todas o mesmo tamanho e a mesma massa. Por último, você viu como é o processo de obtenção do aço a partir da sucata. Viu a importância da análise e aprendeu que o aço produzido a partir da sucata é igualzinho ao aço produzido a partir do minério de ferro. Bem, agora é hora de você reciclar os seus conhecimentos. É isso aí. Transforme a sua vontade de aprender em conhecimento novinho. É só você pegar o seu livro de química e dar uma boa estudada. Bons estudos e até a próxima.